Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Oral Talks, Novas Fronteiras da Odontologia. Meu nome é Soraya Maniche, sou dentista há 25 anos, professora mestre em periodontia. E o meu objetivo com esse podcast é ampliar o que você sabe e o que você não sabe sobre a boca e como ela pode estar impactando a sua saúde. Afinal, já passou da hora de devolvermos a boca ao corpo. O que você tem na sua boca está agravando a sua saúde? Biocompatibilidade de materiais odontológicos e o meu estudo no Japão. Tradicionalmente, o foco da odontologia sempre esteve na excelência físico-química dos materiais que a gente coloca na sua boca. No entanto, com a visão da nova odontologia, a gente sai de um paradigma materialista, onde é focado somente em materiais, e a gente entra agora com um novo olhar, um olhar sistêmico. Como que esse material ele interage com a biologia humana? E essa história, ela foi muito interessante porque ela foi galgada a vários passinhos. Cada dia eu descobri uma coisa, até culminar nos meus estudos no Japão. Vou contar para vocês que a primeira sementinha que eu recebi, quando a gente fala de incompatibilidade de biomateriais, foi quando eu fui atender um paciente junto com o professor Assir. E veio uma paciente com aquela bolinha na gengiva que a gente chama de hipertrofia gengival. E o dentista já tinha retirado essa bolinha várias vezes e ela voltava. Retirava a bolinha, mandava para o anátomo histológico e ela voltava. Até que ela veio para ser atendida pelo professor Assir. E o Assir me chamou para atender essa paciente com ele. E o que aconteceu? Ele removeu novamente essa bolinha de gengiva que estava cobrindo a coroa dela e mandou para o anátomo histológico. Não tinha nada de câncer, nada de neoplasia, deu somente um crescimento gengival. E eu perguntei para ele, Assir, o que você acha que está causando esse aumento gengival? Ele me olhou e falou assim, é o implante, uai? É o implante? E eu falei, como assim? O implante? Ele não é dito inerte, não é dito biocompatível com o nosso corpo? Ele só deu aquele sorrisinho de lado e falou, só que não. E aí ficou essa primeira sementinha. Anos depois, trabalhando na faculdade, recebemos um paciente que estava perdendo os dentes, com halitose, sangramento gengival, perda de osso, a ponto de perder os dentes, e a gente foi no tradicional. Para quem tem periodontite, está em perigo de perder os dentes, a gente faz a raspagem. E a gente fez uma raspagem, a gente fez 2 raspagens, fizemos 3 sessões de raspagem. E nada controlava o sangramento, a inflamação e a litose daquele paciente. Obviamente fizemos exame de sangue, o paciente era rígido sistemicamente. E aquilo, eu sempre gostei de estudar, e aquilo ficou na minha cabeça. Gente, eu vou ter que resolver, entender o que está acontecendo com esse paciente. Foi uma dica de uma aluna que estava com a gente naquele projeto de extensão. Ela falou, prof, na verdade, antes eu tinha feito teste, o paciente já utilizava 2 próteses, sabe as pontes que a gente tira e coloca de metal? O paciente utilizava 2 pontes. Eu tinha feito esse teste e para ele, para o corpo dele, essas pontes não estavam sendo benéficas. E a partir desse ponto, que metal não estava sendo benéfico para o paciente, a gente começou a estudar. E aí veio uma aluna e me falou, prof, eu assisti um episódio do House e chegou numa conclusão que a paciente estava internada por vários problemas e que tinha uma biocorrosão da prótese de quadril, que a paciente tinha feito anos antes, e essa prótese é que estava dando esse problema meses e anos depois. A partir dessa dica, eu comecei a estudar sobre biocorrosão de materiais odontológicos no corpo humano. E sabe quando cai uma ficha? Quem assistiu ao primeiro episódio do Oral Talks, eu comecei a falar como que é o mecanismo do antipulgas da cadela. Como é que a pulga morre?
contanto que o animal tenha sido envenenado pelo remédio, a pulga vai ser morta. Então, a partir do momento que eu entendo como que as coisas funcionam, eu começo a perceber que tem muita coisa errada que a gente está fazendo e a gente faz sem pensar. Essa foi a segunda ficha que caiu. Eu também já dei aula de biossegurança, já fui professora de biossegurança e eu falei durante anos. Quem é dentista sabe. Quando a gente remove a restauração de amálgama dos nossos pacientes, a gente não pode jogar esse restinho de restauração no lixo, ou no esgoto, ou no lixo comum. O que a gente tem que fazer com esse pedacinho de restauração prateado que sai da boca do paciente? A gente tem que guardar num pote de plástico, ele tem que ser inquebrável, ele não pode quebrar, porque aí pode dar um acidente e tudo ser espalhado. Ele tem que ser tampado e a restauração de amálgama tem que ficar sob lâmina d'água, isto é, para não aquecer a restauração, porque já em temperatura ambiente ela libera vapor de mercúrio. Gente, a vigilância sanitária preconiza todos esses cuidados em relação ao manejo dos detritos dessas restaurações de amálgama para não contaminar o meio ambiente. Caiu uma ficha em você agora? Se eu tenho que ter todo esse cuidado para o manejo desse despejo desse amálgama mercúrio no ambiente, eu posso colocar essa mesma restauração na boca de alguém que toma cafezinho, que aumenta a temperatura, que escova o dente, que aumenta a temperatura, que eu estou liberando vapor de mercúrio a todo momento? Essa foi a segunda ficha que caiu. Então, como que uma coisa muito longeva... Gente, e restauração de amálgama, venhamos, eu adorava. Eu era a favor da restauração de amálgama. Quando eu saí da faculdade, eu troquei as minhas restaurações de resina por amálgama, porque para mim, naquele momento, era a melhor opção que a gente tinha. Era a restauração mais longeva. E eu pensei, olha, não quero mais mexer nos meus dentes. Eu quero colocar as restaurações mais duradouras que eu possa ter, que eram até então as de amálgama na época. Hoje já mudou muita coisa. E esse foi o primeiro paradigma que eu aprendi a desmontar na odontologia. O que antes já foi muito bom, já foi a primeira opção, hoje já não é mais a primeira opção. Então, o que eu vejo que é muito importante é a gente desaprender para reaprender. E esse raciocínio também se aplica ao implante de titânio. Até então, ele já foi a nossa primeira opção. Ele já foi padrão ouro na odontologia. E agora, com os novos estudos, com os novos problemas que o titânio está causando, a gente está pensando numa segunda opção, que seria o implante cerâmico. Por que eu estou falando isso? O implante de titânio era a melhor opção que a gente tinha para repor dentes perdidos. E era perfeito. O paciente retornava com o sorriso, retornava com a mastigação e a função da boca. Estava excelente. Mas a gente ignorava os sintomas que podem vir da implantação desse titânio. Para chegar a desconfiar do implante de titânio, o que eu tive que passar? Eu tive que receber alguns pacientes que estavam perdendo implantes de titânio por causa de uma inflamação. Então, o paciente recebeu o implante e dali algumas semanas ou meses, ele vinha sempre com inflamação gengival, sempre com sangramento, até que perdesse o implante. E se isso parece ser uma coisa nova, já está prevista essa alergia aos metais na própria classificação da Academia Americana de Periodontia, que está lá nas condições inflamatórias e imunológicas da gengiva. Eu comecei a receber alguns casos no consultório que eu não sabia como tratar. Por exemplo, algumas queixas. Quando o paciente vem, principalmente senhoras, vem com implante, na verdade, na maioria protocolo, que a gente fala, quando há uma substituição de todos os dentes por 4, 5 implantes.
E a paciente, após algumas semanas, ela começa a perceber uma alteração na sensação da boca, ou na sensação de língua, ou ainda que a boca fica mais seca, dando aquela sensação de xerostomia que a gente fala. Então, essa é uma condição que os pacientes com alergia tardia ao implante podem desenvolver. Outro caso de pacientes que eu recebi foi dores à distância. O paciente coloca o implante, recebe o implante e semanas, meses depois, ele vê que alguma coisa mudou em alguma articulação. Recebi um paciente de Veranópolis e ele falou: depois que eu coloquei esses implantes, o meu joelho sempre dói. E para mim era uma coisa muito distante, que não fazia conexão uma com a outra. Mas quando a gente começa a entender o processo de biocorrosão dessas próteses metálicas, a gente confirma que o paciente não está inventando o sintoma, que realmente essa interação existe e ela tem que ser analisada com o máximo de cuidado em quem colocou os implantes. É comum, é frequente o caso de zumbidos após a inserção de implante. Gente, abrindo parênteses aqui, quando a gente fala de zumbido, o zumbido pode ser causado por N fatores. Mas se você colocou implante recentemente e começou a desenvolver zumbido, eu sugiro que você olhe com carinho para o implante de titânio que você recebeu. Por quê? Quando a gente coloca um metal dentro do corpo, ele capta mais radiação eletromagnética. Quando a gente tem alteração do nosso sistema elétrico, o que acontece? A gente tem uma alteração de todas as nossas funções. E por alguma neuroinflamação que já estava pré-existente, a inserção de um material que capta mais radiação faz aquilo se manifestar. Então, é uma coisa levando a outra. Se você desenvolveu o zumbido após a inserção de implante, pode ter certeza que o implante está participando do processo. Uma paciente relatou que ela ela sempre teve uma síndrome do intestino irritável. E ela linkou, falou assim: Soraya, depois que eu coloquei o implante, o meu intestino piorou. Ele estava numa condição já meio que equilibrada, eu já fazia dieta, já prestava atenção, já me cuidava bastante, mas depois da inserção do implante eu sinto que o meu intestino piorou, desandou. Isso pode acontecer? Então tem algumas pessoas que são mais sensíveis e que já fizeram a linha do tempo entre a colocação, entre o recebimento do implante e o desenvolvimento de sintomas. Então é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Soraya, você está falando mal do implante, quer dizer que o implante não serve para nada, esse de titânio? 30% das pessoas não vão se dar bem com implante de titânio. Os outros 70% podem dormir tranquilo. Por que a gente fala 30%? É um número que está associado com pessoas que são alérgicas a metais. Então, os estudos estimam que 30% da população mundial tem problema com metais. Então, tem alergia a metais. E sabe qual que é a dica que eu falo para vocês? Se alguém recebeu implante de titânio e durou meses ou passou ano, ainda pode ser em relação ao implante, porque não é uma alergia imediata. A gente chama de alergia, uma hipersensibilidade tardia, que pode acontecer meses ou até anos, porque é dependente do quanto que ocorreu de nanocorrosão desse material metálico. Recebemos outro paciente que relatou tremor de mãos. E que a cada ano esse tremor de mãos está ficando mais intenso, a ponto de impedir a escrita do paciente. E ela já tinha, não, na verdade era ele já tinha ido para 2 neurologistas, já tinha feito vários exames, já tinha descartado Parkinson, tinha descartado tumor, e eles não estavam conseguindo controlar esse tremor nas mãos. Eu perguntei: há quanto tempo o senhor fez? O senhor tem implante em boca? Ele falou: tenho. Há quanto tempo o senhor fez os implantes? Mais ou menos 3 anos.
Eu perguntei: há quanto tempo o senhor percebeu o tremor nas mãos? Há mais ou menos 2 anos. Então, sempre tem o fator colocação de implante e depois vem o desenvolvimento dos sintomas se essa pessoa for suscetível a metais. E agora você pode estar se perguntando: existe alguma dica para a gente pensar se a gente pode receber implante de titânio ou não? Então, eu tenho várias dicas para passar para vocês. Por exemplo, essa é especificamente para as mulheres. Você pode usar brinco de bijuteria? Você pode utilizar colar de bijuteria, pulseira, anel, relógio? Bom, se você tem alguma reação, Soraya, eu posso usar alguns brincos, outros não. Acabou, você já é alérgica a metais. Então, você vai depender de qual metal está compondo aquele brinco. Mas você é alérgico a metais. Então, o titânio não seria a sua primeira opção. Segunda dica: se você tem alergia a sulfas, antibióticos antigos, também são pessoas que têm tendência a ter problemas com metais. Terceira dica: se você já tem alguma prótese metálica no corpo, por exemplo, você tem alguma prótese de quadril metálica, tem até aquele clipezinho, quando a gente remove a vesícula, eles colocam um clipezinho de titânio. Se você já tem titânio no corpo, é melhor evitar titânio na boca, porque estudos mostram que ocorre um processo de iontoforese, que é a comunicação desses metais, e aí cada um ajuda a nanocorrer mais o outro. Então, eu tenho uma maior biodegradação de cada prótese, aumentando esses íons metálicos no corpo. Estudos mostraram também que esses íons não ficam somente na boca. Partículas de titânio já foram encontradas no pulmão, no fígado, no intestino. Então, a partir disso, a gente sabe que os sintomas, eles não ficam restritos à boca. Gente, depois de todos esses casos que eu não estava conseguindo entender, muito menos tratar, eu comecei a estudar. E eu culminei em alguns artigos que me levaram para entrar em contato com uma universidade do Japão, cuja clínica era intitulada Clínica de Alergia a Metais Odontológicos. E foi ali o meu segundo passo para entender mais todo esse processo de biodegradação, de biocorrosão desses implantes metálicos. Antes de eu explicar a minha história lá na universidade japonesa, eu vou dar mais uma dica em quem não pode receber, teoricamente, né, não pode receber implante de titânio. São os portadores de doenças autoimunes. A gente sabe que quem tem doença autoimune é mais sensível aos metais. Quem tem fibromialgia é mais sensível aos metais. Quem tem síndrome do intestino irritável é mais sensível aos metais. Quem tem endometriose é mais sensível aos metais. Então, quando eu falo que metais, eu estou colocando todo mundo, todos os metais, no mesmo balaio. E a gente entende que implante de titânio, Soraya, não tem só titânio? Não. Infelizmente, o implante de titânio não é titânio puro. Ele é feito de uma liga. Daí a sensibilidade que ele pode trazer a algumas pessoas. Então, o implante de titânio, ele pode ter níquel na sua composição, ele pode ter paládio na sua composição. E muita gente tem problema a níquel, paládio, cobalto. E lá nessa universidade a gente fez um estudo. Eu levei 5 implantes nacionais, então 5 implantes do Brasil, que a gente utiliza aqui, eu levei para serem testados lá no Japão. E o que a gente viu? Que mesmo sendo da mesma marca, da mesma empresa, a composição de cada implante era diferente. Então, isso é um fator muito importante quando a gente vai pensar em hipersensibilidade a metais. A gente não tem como garantir que aquele implante não vai ter níquel, porque é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil e no mundo, na verdade, é a composição de cada implante. E seria muito bacana, né, se
Se a indústria colocasse para a gente na bula de que material, de que elementos químicos aquele implante é feito, já facilitaria muito para, por exemplo, quem tem alergia somente a níquel. Mas entrando em uma outra, mais profundamente nesse assunto, quem tem alergia a níquel também tem alergias de reações cruzadas a outros metais. Então, eu sugiro quem tem alergia a metais em geral, não elegerem o titânio como a sua primeira escolha. Agora, voltando aos estudos no Japão. Então, eu comecei a entrar em contato com a faculdade de Tokushima e eu pedi se eu poderia fazer uma imersão, um estágio na clínica. E prontamente eles me atenderam, responderam meu e-mail falando sim, que eu poderia ir. E foi uma coisa muito bacana, quando toda a minha história é permeada por espiritualidade no meio. E eu falei assim, gente, o mais difícil eu já consegui, que é uma imersão, é um estágio nessa clínica que existe desde 1984, que só estuda esse assunto. Pessoas que desenvolveram algum sintoma após receberem material odontológico na boca, após terem recebido algum material. E eu falei assim, gente, eu já tenho o mais importante. Como é que eu vou parar minha vida e ficar 45 dias fora? E eu pedi esse direcionamento para Deus. Aí eu sonhei com uma professora que mexia com bolsa lá na UNOESC. E eu falei assim, tá, então é por esse caminho que eu devo seguir. E aí eu pleiteei uma bolsa na FAPESC, fiz um projeto. Esse projeto foi aprovado e graças a esse edital da FAPESC eu pude concluir os meus estudos no Japão. Chegando na clínica, o que eles faziam? Coisa que a gente ainda não consegue fazer aqui no Brasil, mas como eu já falei anteriormente, existem algumas suspeitas de quem pode e quem não pode receber o titânio. Mas lá eles colocavam os adesivos nas costas dos pacientes com cada substância. Colocavam titânio, colocavam mercúrio, colocavam ouro, níquel, paládio, prata. E depois de 48 horas, a gente fazia a leitura dessas reações que o paciente poderia desenvolver em relação a essas substâncias. E muito do que o paciente tinha de reação nas costas, a gente via também na boca. A maioria dos pacientes que eu conheci lá nessa clínica eram pacientes, outra categoria, presta atenção nisso, eram pacientes que desenvolveram problemas de pele. Muitos chegavam com luvas, por tamanha era a destruição da palma das mãos e da planta dos pés. Então, eles tinham muito descamação, a ponto de chegar a ferida cheia de pus. Isso era muito comum nesses pacientes que têm alergias a metais lá no Japão. Então, o que eu acompanhei, o que eu pude confirmar durante toda essa estadia lá? Que uma vez identificado o metal ali, que ele tinha sensibilidade, eles identificavam se esse metal também estava em boca. Ah, tá, ele tinha alergia ao mercúrio? Tá, então vamos tirar a restauração de amálgama dele. Vamos remover a restauração de amálgama. O que vai acontecer com esse paciente depois? Melhorou as lesões? Sem medicamento? Melhorou. Ok, então esse era o progredir do tratamento ali na faculdade de odontologia. E foi uma experiência muito boa que abriu o meu olhar sobre o impacto dos materiais, principalmente os metais, na biologia do nosso corpo. Então, preste atenção se você desenvolveu algum sintoma após a colocação de implante de titânio, porque pode estar aí a chave da origem do seu sintoma. E aqui encerramos mais um episódio do Orotalks. Encaminhe esse conteúdo para quem você acha que possa ser beneficiado, porque não existe saúde sem uma boca saudável.